pessoal do canal Café e Motivação com Matheus, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Estão ansiosos para mais um vídeo? Nesse vídeo eu estou muito empolgado para a revelação desse conteúdo, que eu já tinha dado até um spoiler aí no short anterior, e ele vai falar para nós 8 características muito importantes para que a gente desenvolva a liderança. E essa liderança vai ser útil para a gente no mercado de trabalho, porque eu quero te falar que através desse vídeo você vai desenvolver algumas características de liderança que, independente da sua posição atual, ou seja, se você já é um CEO, se você já é um chefe de serviço, ou se você está, vamos dizer, na base da pirâmide, você se desenvolver essas características que eu vou listar aqui, você vai ter um up no seu trabalho, você vai ter um olhar especial do seu chefe direcionado a você e você vai ser sujeito a muitas promoções. Ou seja, a partir do momento que você desenvolver essas 8 características, você vai ver a porta das promoções se abrir para você, você vai ver a porta das oportunidades se abrir para você, você vai ter umas características de caráter desenvolvidas e muito importantes para que quando você, se por acaso for promovido, chegar a altos níveis dentro da sua empresa, você vai perceber que exercitando cada uma dessas características, desses pontos que eu vou listar nesse vídeo, você vai ser muito bem sucedido e a sua equipe vai trabalhar com mastermind, com uma harmonia, com um estado de harmonia perfeito em prol de um bem comum, como eu sempre digo nos vídeos anteriores. E a função desse vídeo hoje é trazer para vocês a análise de um capítulo desse livro, que é o que a gente está discutindo, que é o manuscrito original As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill, que é uma obra fantástica, nada mais é do que um curso de liderança que foi desenvolvido após 20 anos de estudo por Napoleão Hill, das personalidades mais bem-sucedidas dos Estados Unidos da América e até mesmo mundiais, para que ele viesse trazer através desse compilado para as nossas vidas, para que a gente possa aprender, e não somente aprender, mas aplicar essas regras para que possamos crescer em todos os lugares onde a gente vá. Então, não percam, apertem o cinto, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Fico à espera dos maiores comentários aí, mostrando as suas experiências, contando no que esse vídeo ajudou a vocês. Eu quero a participação de vocês. Como eu sempre digo, o canal não é uma via de mão única, não sou só eu que falo, mas eu quero interagir com os inscritos. E desde já eu já quero agradecer a participação assídua de todos. Então, que tenhamos um excelente vídeo, aproveite bastante o conteúdo. Se for necessário, pause o conteúdo e anote, pegue papel e caneta para que você venha aprender mais e mais, desenvolver essas características e se tornar, por mais que você seja ainda muito singelo na sua profissão, ou seja, esteja ocupando cargos ainda de subordinados, mas não se esqueça, a vida ela é uma roda gigante. Então, hoje você pode estar por baixo, mas amanhã você pode estar lá no topo. E quando você chegar lá no topo, você já está preparado para isso? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo, não perca. Logo, logo viemos aí com mais informações. Fiquem ligados, apertem os cintos, que vai ser uma aula de muito conhecimento, podem ter certeza disso. O primeiro fator extremamente interessante, a primeira característica é a autoconfiança. Por quê? Vocês já viram um líder que não confia nele mesmo? Um líder que está sempre pedindo a opinião dos outros porque ele não tem a capacidade de tomar as próprias opiniões. Não disse em momento nenhum que a opinião dos outros não é importante, mas um líder, ele tem que ter posição, ele tem que ter autoconfiança, ele tem que confiar em si mesmo e saber que ele é capaz para habitar aquele cargo que ele está no momento. Então, primeiro fator de todos, a autoconfiança. Confie em si mesmo, desperte todo o potencial que você tem dentro de si. E entenda, se você está ocupando aquele cargo é porque alguém enxergou em você a capacidade necessária. Agora basta você enxergar essa capacidade e tomar uma decisão para ser um líder de excelência.
O segundo fator muito importante é o que a gente chama de ascendência moral. A ascendência moral nada mais é do que você entender que você é o melhor, você já desenvolver essa ótica na sua cabeça. Você não tomar decisões precipitadas perante as situações que se apresentam para você. Pare, reflita, busque conselhos de pessoas que estão de fora daquelas situações, pois muitas das vezes a experiência delas vai ter muito a te oferecer. Então, antes de confiar somente em si mesmo e não querer ouvir a respeito dos outros, busque conselhos, entenda que você é o melhor, mas acima de tudo tenha a humildade para reconhecer que você é o melhor, mas você não é o único. Antes de você já tiveram pessoas que chefiaram e muitas das vezes podem ter sido bem-sucedidas. Segundo, tenha vitalidade. Vitalidade é aquela força de vontade para se doar, para se oferecer da melhor forma ao trabalho e fazer com que esse trabalho renda muitos lucros para você e para todos aqueles que são os seus subordinados. Terceiro ponto, a gente tem que desenvolver uma força mental. Essa força mental nada mais é do que ter uma vida limpa, ter uma vida que os seus subordinados admirem a sua conduta, admirem a sua vida, não somente como líder, mas a sua vida, a sua conduta diária. Então, preste atenção nesses fatores e desenvolva antes que seja tarde demais. E você tem que lembrar que se você quer desenvolver um trabalho adequado, uma chefia, uma liderança adequada, os seus subordinados, eles vão ser reflexo das suas atitudes. Então, se você for um chefe que responde, um chefe que é ignorante, você automaticamente vai desenvolver os seus funcionários desse jeito. Eles vão ser ignorantes, eles vão ser respondões e você não vai se agradar com isso. A partir do momento que você é um líder que transmite um apreço, que procura ouvir as pessoas, que age com humildade, que tem uma força moral, ou seja, tem uma vida limpa, uma conduta irrepreensível, você vai ver que os caminhos vão abrir para você e a sua liderança vai ser de muito sucesso. Terceiro ponto no desenvolvimento de uma liderança de sucesso é o que a gente chama de autossacrifício. Autossacrifício é você sacrificar a si mesmo em prol do bem-estar do seu negócio e do bem-estar da sua direção. Então é se doar para a sua direção, é procurar ouvir as pessoas, é entender o seu negócio a fundo, é entender que você está nessa determinada posição, mas eu quero te fazer um desafio aqui. Você está nessa determinada posição, você tem o seu chefe, você quer atingir em algum ponto da sua vida o lugar do seu chefe, mas você já procurou saber o que o seu chefe tem que fazer? Quais são as atribuições que ele tem que ter? Então procure buscar conhecimento enquanto aqueles que estão na mesma posição com você estão dormindo. Procure se sacrificar agora. Você vai se sacrificar no presente, mas vai subordinar o seu presente ao seu futuro e automaticamente você vai ter um futuro muito proveitoso. Por quê? Porque você abriu mão de coisas que seriam importantes agora para desfrutar de todas as coisas que você tanto sonha e tanto almeja na sua vida lá na frente. Então exerça o autossacrifício. Entenda que você não está sozinho, você tem funcionários. Portanto, procure ouvir, seja humilde, busque conhecimento. Enquanto eles dormem, esteja estudando sobre o seu negócio, buscando táticas a mais para, se essa situação se apresentar a mim, eu vou estar falando algo muito profundo lá na frente a respeito disso, de situações de emergência. Então você tem que estar sempre preparado. E se essa situação se aparecer para mim, como que eu vou reagir? O que eu vou fazer? Qual a atitude que eu vou tomar? Mas isso você só consegue através do autossacrifício. É abrindo mão de certos momentos no presente para ter um futuro que sempre sonhou. A quarta característica de uma liderança de sucesso extremamente importante é o que a gente chama de paternalismo. A gente tem que buscar o conforto dos nossos subordinados, buscar o bem-estar dos nossos subordinados. Por quê? Se o seu subordinado, que é quem trabalha para você, que é quem toca de forma ali, mais mão na massa, o seu negócio,
ele está com um bem-estar adequado, ele está com um conforto adequado, ele está satisfeito com o trabalho, automaticamente o trabalho ele vai render muito mais frutos, porque esse funcionário ele se tornará muito mais produtivo. Portanto, busque o conforto dos seus subordinados e automaticamente, sem você perceber e sem você insinuar, você vai perceber que da noite para o dia, o conforto ele vai sorrir para você e o seu negócio com esses funcionários agradecidos, com esses funcionários satisfeitos, o seu negócio vai começar a caminhar com as próprias pernas e você vai perceber que, sem você insinuar, sem você ficar pressionando, sem você ficar martelando isso na cabeça dos funcionários, eles já vão começar a entrar numa engrenagem que vai passar a funcionar sozinha e vão fazer tudo para o bem-estar do seu negócio e para que ele flua da melhor forma. E outra coisa muito interessante é a respeito da punição. Você deve agir com paternalismo a ponto de você sentir a punição que você determina para cada funcionário. Muitas das vezes, os funcionários eles vão fazer coisas até mesmo impensadas ou até mesmo coisas que eles dão na cabeça, por mais que você tenha dado outra ordem, mas você tem que entender que todos os funcionários eles têm as suas peculiaridades, então eles não podem ser punidos ou tratados da mesma forma. Por quê? Uma mesma punição, se você fizer para um funcionário, ele pode simplesmente bater os ombros e vida que segue, entrou no ouvido e saiu no outro. Já para outro, essa mesma punição pode ser um transtorno mental absurdo, pode envolver esse funcionário em uma depressão e automaticamente você perde a carga produtiva. Então entenda, tenha esse feeling, tenha esse insight. Se você tiver que punir alguém, entenda, procure estudar aquela pessoa e entender qual que é a melhor forma que você pode abordar aquela situação para que não ocorra e para que não acarrete prejuízo ao seu negócio. E uma reflexão que ele traz muito profunda, que eu gostei muito, que eu não posso deixar de compartilhar com vocês, é o seguinte, que a gente deve estudar os nossos subordinados, estudar os nossos funcionários. E a partir do momento que a gente tem um diagnóstico a respeito desses funcionários, a gente tem que aplicar o remédio, seja ele uma punição, seja ele uma recompensa, que também você tem que reconhecer. Então, a gente deve olhar desta forma, desta ótica. A partir do momento que a gente analisou o funcionário, tem o diagnóstico, a gente deve aplicar o remédio. E lembrar, muito importante, quando a gente aplica um remédio, a gente está visando a cura, ou seja, trazendo para a nossa realidade, a gente está visando a melhora daquele funcionário, tendo em vista ele no trabalho. E não oferecer a um paciente um remédio para ver se contorcer. Você já viu um médico oferecer um remédio a um paciente tendo em vista, tendo o objetivo de ver esse paciente se contorcer com mais dor? Não, o remédio é para aliviar a dor. Então, no momento em que um funcionário seu precisa de uma punição, pois ele fez algo de errado, é porque o seu negócio está com dor. Então, você tem que analisar o seu funcionário, oferecer a melhor conduta, oferecer essa punição de forma adequada, sentar e conversar com ele, entender os anseios e entender por que ele fez aquilo para que o seu negócio volte a fluir da melhor forma. O quinto ponto que a gente traz aqui é a justiça. O que é a justiça? A partir do momento que você reconhece que um funcionário fez algo em prol do seu negócio, para o bem-estar de todos e para que o seu negócio fosse adiante e desse passos maiores rumo ao sucesso, você tem que reconhecer isso. Então você tem que recompensá-lo, você tem que dar alguma coisa a mais, nem que seja oferecer um aumento, por exemplo, para os grandes empresários, para que esse funcionário fique estimulado a trabalhar mais e melhor e automaticamente todos os outros funcionários, à medida que verem que o que aquele funcionário fez e o que ele recebeu em troca através da sua justiça como líder, eles vão querer fazer e isso vai virar uma engrenagem muito rápida e o seu negócio vai ser impulsionado, pode ter certeza disso. A sexta característica muito importante é sobre iniciativa e decisão. O que a gente pode perceber são duas situações aqui.
Vamos pegar, por exemplo, para a gente entender uma situação de emergência. A gente vai ver um grupo de homens dando de forma calma, de forma racional, dando instruções da forma mais calma possível, oferecendo táticas para ofertar para aquela situação de emergência, para que todos possam vencer da melhor forma. E por outro lado, nós vamos ver homens desesperados, com a cabeça dando problema, que eles não vão entender o que eles estão fazendo, eles dão ordem e logo revogam essa ordem. Por quê? Porque eles estão tomando atitudes impensadas, atitudes precipitadas. E por que a gente pode perceber esses dois tipos de homem? Por quê? O primeiro grupo, que são aqueles homens calmos, aqueles homens que, por mais que estejam numa situação conturbada, eles têm as melhores saídas, que podem não ser as melhores alternativas no momento, mas eles têm um quesito extremamente importante, que é a calma. E por que essa calma se apresentou a eles? Porque eles tiveram a iniciativa de se antecipar às situações de emergência, que foi aquilo que eu disse lá no início do vídeo. E essa característica, que é se antecipar às situações de emergência, vai promover aos homens uma calma maior no momento de situações conturbadas. Se você age no momento de uma situação de emergência de forma calma, pode ter certeza, o seu negócio vai te agradecer muito por isso no futuro. E outra coisa muito importante, é melhor a gente tomar e a gente se preparar antes para tomar situações adequadas nas situações de emergência, porque se a gente está calmo, aquela decisão que a gente tomou naquele momento pode não ser até mesmo a certa, pode ser totalmente errada, mas ela tem a chance de dar mais certo do que se a gente tomar a decisão precipitada, certo? Porque a decisão precipitada, ela vai fazer a gente ficar dando voltas em volta do próprio eixo e vai fazer a gente sempre tomar uma decisão, revoga essa decisão. Tomar essa decisão, revoga essa decisão. Se vocês perceberem esse movimento que eu fiz na minha mão, eu não saí do lugar em momento nenhum. Então, tenha decisões, haja de forma calma, tenha iniciativa para se antecipar aos momentos de emergência, estudar as melhores alternativas. E se isso acontecer, como que eu posso agir? E se essa outra coisa acontecer, como se eu posso agir? Por quê? No momento em que essas situações chegarem, você vai ter as estratégias certas e vai ser reconhecido por isso aonde quer que você for. Outra coisa muito importante é: não trate os seus subordinados como íntimos. Procure ser amigo dos seus subordinados, mas não íntimos. Por quê? Porque a partir desse momento eles vão confundir a respeito da sua liderança. Se você trata como amigos e se você tem uma boa conduta, eles vão te admirar. Se você trata como íntimo, eles vão achar que são totalmente íntimos de você, que tem moral com o chefe e não vão dar o seu melhor a cada dia no seu trabalho. Nós já estamos caminhando para o fim do vídeo, mas não percam, porque ainda temos duas características extremamente importantes. A sétima característica é a dignidade. O que vem a ser dignidade? Manter sempre uma boa aparência, usar roupas adequadas. Um conselho aos homens: façam a barba, aparem os cabelos, não carreguem uma aparência desleixada, procure se vestir e agir da melhor forma, entendeu? Para que vocês sejam reconhecidos por uma liderança de sucesso e uma liderança que, além de tudo, se cuida. Porque dessa forma você vai ganhar a admiração dos seus subordinados e eles vão passar a admirar mais você. Subordinados que trabalham para um chefe que admiram, eles tendem a produzir muito mais. Por quê? Porque eles têm um apreço por esse chefe e automaticamente eles vão dar o seu melhor e o seu negócio vai bombar, pode ter certeza disso. E o oitavo ponto, mas não menos importante, é a coragem. Coragem é para a gente perceber que no momento em que a gente tomar grandes ordens, ou seja, que a gente der grandes ordens em prol do nosso serviço, do serviço que a gente administra, lidera, gerencia, vocês vão perceber que vão ser imediatamente tomados pela apreensão, pelas dúvidas e vão ser fortemente tentados a revogar aquelas ordens. Mas eu dou um conselho aqui: não faça isso, pelo amor de Deus, até o momento em que essas ordens elas se mostrarem totalmente erradas a partir do momento em que forem realizadas. Por quê?
Porque se você for dar ouvido para todas as dúvidas que surgem na sua cabeça, você também não vai sair do lugar. Então tenha coragem para, se eu dei essa ordem, eu vou manter até o final. Pode ser que não dê em nada, mas pode ser que seja o impulso necessário para que o meu negócio vá adiante. Então, espero que vocês tenham guardado essas 8 lições, que esse conteúdo esteja ajudando muito vocês, não somente nos negócios, mas na vida de uma forma geral, porque eu te garanto, se vocês aplicarem essas lições que tem em todos os vídeos aqui embaixo, vocês vão ter uma vida que dá um bom testemunho, uma vida que agrada aos seus familiares e uma vida que faz com que todos ao seu redor tenham a admiração por você. Logo, logo volto com muito mais conteúdo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem esse conteúdo com a maior parte de pessoas que você conhece e vamos aí, viralizar esses vídeos para que a gente possa contribuir para o crescimento de todos os que estão ouvindo esse conteúdo, para que lá, quando formos vencedores, estejamos juntos de mão dada e vocês possam transmitir para mim aqui lindos depoimentos de sucesso na vida, de promoções no trabalho, a partir do momento que vocês começaram a exercitar essas lições. Tenham uma excelente tarde, fiquem com Deus, aquele abraço, Deus abençoe a todos.